De volta com o Band Cidade. E eu converso a partir de agora com o advogado Abraão Lopes, ele que lança amanhã em Natal um livro sobre as implicações da lei da ficha limpa, a possível inelegibilidade. Doutor Abraão Lopes, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana. Satisfação de estar aqui. Alegria nossa recebê-lo. Doutor Abraão, o senhor lança amanhã um livro que vai tratar sobre a lei da ficha limpa e o contexto da inelegibilidade. Por que essa temática volta à cena e agora, para o pleito de 2018, também ganha um respaldo muito grande? Ana, desde a publicação da lei da ficha limpa, existe um debate no direito eleitoral muito profundo. É um debate que coloca de lado a opinião pública e a população, que pretende limpar o processo eleitoral, retirar da possibilidade de candidatura agentes políticos que têm uma vida pregressa que não seja assim tão de acordo com a moralidade, e de outro lado os agentes políticos buscando as suas candidaturas dentro de uma perspectiva que é um direito fundamental. Esse debate é muito profundo dentro do direito eleitoral e está sendo renovado nessa eleição 2018, sobretudo quando candidatos ao pleito presidencial se apresentam em condições de possibilidade de inelegibilidade. O senhor lança esse livro amanhã e faz o contexto não só da lei da ficha limpa, mas também na triangulação da democracia e da cidadania. Caminham juntos a lei da ficha limpa com a democracia e a construção da cidadania, doutor Abraão? A democracia, Ana, é o instrumento pelo qual se realiza o governo estatal. Então, o Estado necessita da democracia para definir as suas políticas a partir da formação do governo. E há impedimentos que surgem, que se levantam para as candidaturas, que são colocados na legislação. A lei, ao mesmo tempo que protege a possibilidade de candidatura, impede algumas candidaturas de acordo com a vida pregressa de algum agente político. E a lei da ficha limpa é fruto disso. Ela realiza a democracia de um lado, porque impede a candidatura de agentes políticos que têm uma vida pregressa, e de outro, permite candidaturas que eventualmente não apresentem esse tipo de restrição quanto à moralidade dos agentes políticos. Doutor Abraão, essa não vai ser a primeira eleição que a gente vai viver com a lei da ficha limpa. Agora, o que chama a atenção do cidadão é que mesmo essa lei já existindo em outras eleições, há casos de pessoas, teoricamente, fichas sujas, que não poderiam ser candidatas e estão sendo anunciados como candidatos. E aí, claro que eu faço referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tem brecha na lei? É que a própria legislação autoriza que, mesmo existindo uma nota, uma eventualidade de inelegibilidade, que o agente político apresente o seu pedido de registro. Então, para esta eleição, o pedido de registro deve ser apresentado até a data de 15 de agosto. Então, até 15 de agosto, todos os agentes políticos poderão submeter os seus pedidos de registro. E caberá à Justiça Eleitoral analisar se há ou não impedimento à candidatura. Então, em tese, haveria uma inelegibilidade, mas ela precisa ser afirmada, precisa ser declarada em concreto pela Justiça Eleitoral. E até essa declaração definitiva, esse indivíduo que submeteu o pedido de registro de candidatura, ele poderá perfeitamente realizar a campanha. E, aliás, inclusive, existiria a possibilidade, até mesmo, de ir o seu nome para a urna e ele ser votado. Nesse caso, quem pede a inelegibilidade? Digamos, um cidadão é ficha suja, mas se colocou como candidato. Quem pode afirmar ou pedir a inelegibilidade desse cidadão junto à Justiça? A legitimidade para propor o que nós chamamos de ação de impugnação ao registro é do Ministério Público, do candidato adversário, do partido ou coligação adversária. O povo, a população, o eleitor comum, ele não tem legitimidade para propor uma ação como essa. O que ele pode é comunicar ao juiz eleitoral, à Justiça Eleitoral, a existência de uma nota de inelegibilidade. E a Justiça Eleitoral poderá conhecer dessa informação de inelegibilidade. Mas a legitimidade para propor a ação é restrita ao Ministério Público, ao candidato, ao partido ou coligação adversários. Doutor Abraão, e pode acontecer o caso do candidato, teoricamente ficha suja, ele ser levado até um dado momento da campanha que o partido não possa mais trocar o candidato, ou seja, fica sem um candidato para disputar o pleito? A Justiça Eleitoral tem até 20 dias antes da eleição para julgar nas instâncias ordinárias os pedidos de registro. Numa eleição presidencial, isso significaria o julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral. E numa eleição estadual, ao menos o julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral. Esta data de 20 dias antes do pleito, ela coincide com a data máxima a partir da qual os partidos poderão promover a substituição de candidatos. Então, uma vez acontecendo um julgamento negativo do pedido de registro, o partido adversário poderá promover uma substituição. Aliás, o partido poderá promover uma substituição, desde que respeite esse prazo máximo de 20 dias antes do pleito. É evidentemente que se o julgamento acontecer posteriormente, ou se o partido, tendo sido negado o registro, apresentar recurso e pagar para ver, vamos dizer assim, existe a possibilidade de não haver a substituição, e aí esses votos que foram
foram dados a esse candidato não serem contabilizados como votos válidos. O senhor acredita numa discussão intensa nessa lei da ficha limpa, nesse pleito, ou seja, numa judicialização em torno dos nomes, teoricamente, fichas sujas, doutor Abraão? Ana, esse é um processo que já vem acontecendo de algum tempo. A quantidade de candidaturas barradas pela lei da ficha limpa, ela, por incrível que pareça, tem aumentado. Ou seja, ainda que seja sedimentado algum entendimento quanto a obstruções a candidaturas, os candidatos têm buscado alternativas jurídicas para suas candidaturas. E isso, naturalmente, aumenta a quantidade de impugnações. E agora, uma discussão que era essencialmente em pleitos menores, ela vai ser levada ao pleito presidencial, já que candidatos que supostamente se apresentarão teriam aí impedimentos às suas candidaturas. O senhor lança um livro amanhã, a partir das 18 horas, na Galeria Fernando Chiriboga, lá no terceiro piso do Midway Mall. O que é que a gente pode esperar desse livro do doutor Abraão Lopes, do professor Abraão Lopes? É um livro voltado para todos os operadores do direito eleitoral, ou seja, tanto advogados como membros do Ministério Público, magistrados, pessoas que atuam realmente na justiça eleitoral, mas também para os estudantes. Sobretudo dentro de uma perspectiva que ele traz, que eu diria até que é muito próxima de um manual de direito eleitoral, porque ele discute cidadania, discute democracia, discute a possibilidade de ser candidato e de ser eleitor, discute princípios eleitorais. Então, tem tanto uma pegada de aplicação prática, como também uma abordagem voltada ao conhecimento na graduação e na pós-graduação em direito eleitoral. É desafiador, doutor Abraão, estudar e atuar como advogado de direito eleitoral, onde a cada 2 anos se faz uma mini reforma eleitoral e muda pouco, mas traz um contexto diversificado. Como é que o senhor avalia? Sem dúvida, Ana. O legislador realmente sempre está promovendo alterações na legislação eleitoral, né? Nós temos, como você bem colocou, alterações a cada 2 anos e, sobretudo, alterações mais significativas antes dos pleitos municipais, que são normalmente utilizados como um laboratório de teste pelo Congresso Nacional. E como se não bastasse isso, eu ainda citaria o fato de que o próprio entendimento dos tribunais eleitorais, ele também tem passado sempre por alterações, porque a justiça eleitoral ela não conta com um corpo permanente de juízes, então há sempre alteração da sua composição. E isso faz com que haja evolução ou involução do entendimento que é determinado naqueles tribunais. Ou seja, a advocacia eleitoral enfrenta esses 2 desafios, tanto a lei, que está em constante alteração, como também a própria jurisprudência, que normalmente ela também passa por alterações. A gente poderia dizer que isso é um contexto de insegurança jurídica? Alguma insegurança, sim, sobretudo se o profissional não buscar uma atualização. Mas para facilitar a vida do profissional que atua no direito eleitoral, o próprio Tribunal Superior Eleitoral edita resoluções para cada eleição. Então, por exemplo, para o pleito de 2018, nós temos resoluções para propaganda eleitoral, para pesquisa, para todos os temas mais importantes dentro do direito eleitoral. E essas resoluções, elas são realmente um caminho de facilitação do trabalho dos profissionais. A gente conversou aqui no estúdio com o advogado, professor e escritor, doutor Abraão Lopes, amanhã, 18 horas, na Galeria Fernando Chiriboga. Isso, Ana, eu aguardo todos os operadores do direito eleitoral, alunos e aqueles que gostam de política e direito eleitoral no lançamento do livro. Muito obrigada, boa noite. A gente vai ficando por aqui em mais uma edição do nosso Band Cidade. Sua companhia agora é o Jornal da Band. Até amanhã, boa noite para você.